Verde, vermelho e amarelo são as cores que servem de referência à análise e avaliação de temas e protagonistas da atualidade. Uma análise a cargo da Judite França e da Raquel Abcacis. Pode acompanhar esta edição do Semáforo em FM, na internet e através das redes sociais do Observador. E vamos começar por ti, Raquel. Queres sinalizar este momento que estamos aqui a acompanhar em Almada, o congresso do PCP, o congresso número 22 já? Sim, eu não acompanhei os 22 seguramente, mas muitos deles, e como sou aqui a mais velhinha desta grupeta, vou fazer aqui um pouco, comentar o momento presente, mas também fazer aqui um pouco da história destes congressos, que pelo menos desde os anos 90 acompanho, e gostava de começar por denunciar aqui uma frustração que tenho na minha carreira de jornalista política, porque nestes anos todos, que já são muitos, dei zero notícias do PCP. É um partido, ao contrário de todos os outros partidos que já existiram, que continuam a existir, os que começaram e os que acabaram, em termos de Partido Comunista Português, é muito bonito acompanhar, mas notícias para jornalistas que gostam de dar notícias de política, é um partido muito frustrante, porque tem as suas regras muito próprias. Basta assinalar, por exemplo, uma coisa: o PCP tem um novo líder há quase 2 anos. É o primeiro congresso que existe com ele, com Paulo Raimundo, nomeado líder do Partido Comunista, mas ao contrário de todos os outros partidos não é confirmado num congresso. O congresso passa-se num carril completamente diferente do da decisão de quem é que conduz ou não conduz o partido. Só isso diz tudo sobre a forma como este partido funciona e como estes congressos são diferentes de todos os outros que acompanhamos, e se calhar por isso eu acho que estes congressos, estas reuniões do Partido Comunista têm um lado encantador, que é o mistério que envolve toda a organização deste partido, toda a forma como se chega aqui. Houve meses de discussão das moções que estão agora a ser apresentadas. Não há momentos surpresa nestes congressos, está tudo previsto, é para acontecer tudo tal e qual como sempre aconteceu, e o que é bom, e isto vai chegar bem ao fim se não houver nenhuma novidade, e isso, o que tem de encantador simultaneamente é também o sinal primeiro da razão pela qual o Partido Comunista começa a encolher eleitoralmente de ano para ano, e já lá vou, porque estamos à beira de um ano muito importante para o Partido Comunista em termos eleitorais, mas é também essa a razão, porque eu olho aqui para baixo, nós estamos no andar de cima e no andar de baixo estão os platôs das televisões, e em todos os outros congressos nós temos um platô do dobro da dimensão deste, e com todos os canais representados e com os principais pivôs das televisões a fazerem entrevistas e a acompanharem os trabalhos. Eu olho aqui para baixo, vejo a RTP com o mesmo, com o mesmo protagonismo que tem sempre em todos os congressos, mas os outros canais de televisão ou não estão, ou não têm o platô montado e estão apenas a fazer a reportagem em movimento ao longo deste congresso. E porquê é que isso acontece? Paulo Raimundo, no discurso que fez de abertura deste congresso, queixou-se do cancelamento que a comunicação social faz ao Partido Comunista, e eu não sou aquele género de estar sempre a defender a nossa classe, mas acho que aqui há uma explicação muito evidente e muito óbvia, e essa explicação tem a ver com não haver aqui uma encenação que possa trazer interesse para quem está de fora e para quem está a acompanhar. E os meios de comunicação social funcionam por audiências, sobretudo as televisões, e portanto consideram que aquilo que acontece aqui ao longo deste fim de semana não merece o acompanhamento de outros congressos, porque não vai acontecer aqui nada que nós não saibamos já. E isso é um pouco a história deste partido, que o fez grande desde antes do 25 de Abril e desde os tempos da clandestinidade, mas a sensação que fica hoje em dia é que o partido vive da sua grandeza do passado muito mais do que do seu impacto no presente. E eu acho que isso é uma perda para a nossa democracia. Tenho pena que o Partido Comunista não se
esteja a conseguir adaptar aos tempos modernos, não consiga ter aquele pouquinho de abertura que lhe permitiria ter um outro protagonismo e chegar de uma outra forma às pessoas, e que esteja a deixar esse lugar vago e ainda por cima, infelizmente, daquilo que vamos vendo nos atos eleitorais, para um partido de sinal oposto, que está exatamente no extremo oposto em que estava o Partido Comunista. E aquilo que vemos hoje em dia é que, de uma forma populista, é certo, mas que o Chega fala muito mais para estes trabalhadores de quem o Partido Comunista se considera porta-voz do que este Partido Comunista. E eu acho que isso era uma reflexão que se calhar deveria ser feita nestas moções, até porque, e estou quase a terminar, para não me alongar o tempo todo deste semáforo político, até porque vamos entrar num ano de eleições autárquicas e é das poucas bandeiras que o Partido Comunista ainda tem como capacidade de poder executivo, é o seu poder autárquico, que tem vindo a perder nas últimas eleições autárquicas de umas para as outras, e agora estão em causa câmaras muito importantes que, apesar de tudo, o Partido Comunista ainda mantém. Há talvez a hipótese de poder reconquistar uma ou outra, e era muito importante que o Partido Comunista conseguisse recuperar aquela capacidade de chegar às populações e aos trabalhadores de uma forma que ainda fosse perceptível para esta nova geração. E a cor que à partida poderias escolher seria o teu encarnado famoso, tendo em conta até que é a cor do PCP, mas hoje não é. Não vou dar um encarnado ao PCP, vou dar um verde. Até para contrariar, vou dar um verde, porque acho que, apesar de tudo, o Partido Comunista faz muita falta ao nosso sistema democrático, e que temos vindo a falar nos últimos dias do 25 de novembro, da forma como o PCP se foi adaptando, e eu acho que estas pessoas que aqui estão têm uma vida dada a um partido quase como uma devoção religiosa, que eu às vezes faz-me pena não ver com resultados práticos na vida política nacional. A Raquel Abcacis, com este sinal verde para o PCP, por aquilo que representa também e o traço distintivo que tem no espectro político português, a Judite França traz a este semáforo Augusto Santos Silva, que traz o perfil do Presidente da República perfeito e não se põe fora da corrida. Exatamente. E nós ontem tivemos Gouveia Melo ao lado do Príncipe Perfeito, num desenho de uma revista da Armada. Hoje temos o Presidente Perfeito desenhado no ensaio no Jornal Expresso. E vocês perguntam-me que perfil é esse. E é de facto o perfil de Augusto Santos Silva. O próprio desenhou-se num fato perfeito para ser candidato a Belém. É um retrato escrito pelo antigo Presidente da Assembleia da República, em que características, por algumas características, exclui, e eu estou a citar, caudilhos, personalidades providenciais, pulsos duros e comentadores. Ora, olhando para os adjetivos, são poucos, não é, os que preenchem a checklist que Santos Silva impõe para ser um bom candidato. Gouveia de Melo fica logo de fora, Ele é um não pulso inclui duro. ex-comentadores, é porque se incluir ex-comentadores Não, ele também faz parte. Comentadores atuais, Ah, atenção. ok. Atenção. Marcos Mendes também, à conta disso, não é? Está fora. Também está fora António José Seguro, porque Sim, agora sim, é comentador, não é? Mas há mais características, por exemplo, que excluem Mário Centeno, porque diz Santos Silva que tem de ser Governadores alguém... do Banco de Portugal. Não, também não é tão específico. Mas diz que tem que ser alguém que domine o posicionamento geopolítico, enfim, que melhor pessoa fará do que o Ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, que Santos Silva também foi, não é? Quem é que está aqui a par? Está a par António Vitorino, que também tem essa dimensão internacional, que não se descartou da corrida, e o próprio Santos Silva, que também não se põe de fora. Também exerceu o cargo de Ministro dos Assuntos Parlamentares, o que ajuda, segundo o próprio, a uma institucionalidade democrática que é preciso ter, assim como, e agora, tendo em conta que foi Presidente da Assembleia da República, a defesa do combate ao ódio, ao discurso de ódio. E aí Santos Silva acha que isso lhe assenta como uma luva, sendo que é bastante discutível se o seu combate ao discurso de André Ventura
não foi aquilo que deu ao líder do Chega a possibilidade de saltar para 50 deputados. Enfim, isso é uma conversa longa, mas não é de descartar que aquela acrimónia que Santos Silva criou e de uma maneira muito insistente não terá sido utilizada por André Ventura para se vitimizar e para isso subir. Resta saber se fazer o fato à medida e depois dizer que serve. Isto é uma arte que Augusto Santos Silva domina bem, que é hábil na retórica e hábil nas palavras. Resta saber se não acha que a dimensão da humildade não seriam importantes para um cargo em Belém, de servidor do público, atributo que Santos Silva descarta para Gouveia e Melo, mas não para si próprio. Não é? E eu acho que isso é curioso. Eu acho que já podemos ter, aliás, uma coisa como certa, é que o próximo Presidente da República, dos nomes conhecidos, vai ser de certeza vaidoso. Sim, egocêntrico e vaidoso, parece-me que sim. E que sinais de diferença para Augusto Santos Silva? Eu vou dar um amarelo a Augusto Santos Silva, porque é bom que ele não saia da corrida, que é para tornar isto mais interessante. Exato. Tens 30 segundos para sinalizar os outros temas, Judite. Diogo Pacheco Amorim, ou melhor, o motorista do Vice-Presidente da Assembleia da República, que faz o triplo das horas estipuladas por lei. Horas extraordinárias. Eu queria dar um vermelho, porque estamos no Congresso do PCP e então vai para direitinho para o deputado do Chega e que também Vice-Presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco Amorim, porque o Chega, apesar de dispensar o valor salarial que advém da suspensão do corte de 5% nos salários dos políticos, não dispensa o motorista. Pacheco Amorim tem direito, por ser vice da Presidência da República, mas pensando que não dispensaria o motorista, o pior é que não dispensa gastar o triplo das horas extraordinárias permitidas por lei. Nós estamos a falar... O que deve ser muito mais do que os 200 euros de aumento aos deputados. Muito mais do que isso. E aquilo que nós percebemos é que é possível fazer 200 horas extraordinárias por ano. Neste momento já vai em 600 e o ano parlamentar só começou em março, não é? E, portanto, no final, aquilo que chega para todos não chega para o Chega, não é? Falta o sinal da Judite, foi o sinal vermelho. É o tal vermelho. Em dia de congresso do PCP, fica por aqui o semáforo político último da semana com a Judite França e a Raquel Abcacis.